Vamos abrir as Escrituras nesse momento de meditação na palavra, no trecho de Marcos 14, 27 a 31. Marcos 14, 27 a 31. Eu farei a leitura como de praxe, os irmãos acompanhem nas Escrituras. Marcos 14, 27 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Vamos orar. Senhor Deus, Tu que és poderoso, santo, que habita no alto e sublime trono, nós nos achegamos a Ti com humildade nesse momento, porque nós somos fracos e pecadores, e nós carecemos da misericórdia do Senhor. E que o Senhor seja servido nesse momento, derramar essa misericórdia com o espírito de graça e súplicas, de tal maneira que o nosso coração seja aberto para as Escrituras. Tira de nós, ó Deus, o coração empedernido. Tira de nós, ó Deus, o orgulho. Tira de nós tudo aquilo que impede de ouvir a palavra e se submeter à palavra. E que nesse momento nós vejamos o quão maravilhoso é o pastor Jesus. Esse texto, como todos os outros textos das Escrituras, o centro não é o homem. O centro desse texto não é Pedro, mas é Jesus. O próprio Pedro mais adiante reconheceu: dele todos os profetas dão testemunho, de que todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. Que nessa noite nós creiamos em Cristo, o bom pastor, aquele que é o ferido do Senhor para a nossa salvação. Que nós creiamos em Cristo, aquele que nos segura nas suas fortes mãos e nos dá a bênção da perseverança, mesmo em meio aos pecados, aos desalentos, às nossas traições para com o Senhor. E que ao perceber a grande verdade desse texto, o Senhor seja exaltado e a igreja do Senhor seja edificada, para a honra e glória somente do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é interessante que como as coisas funcionam. A igreja dos nossos dias, com a suposta ideia de ajudar que os sermões sejam mais facilmente entendidos e palatáveis às pessoas, tem resumido e, digamos, minimizado as grandes doutrinas do Evangelho. Mesmo em berços reformados, pouco se fala de doutrina nos nossos púlpitos. Há ainda um outro problema, é que muitas igrejas têm bebido em falso evangelho e têm também tirado essas doutrinas grandiosas da palavra do seio da igreja, da base dos crentes.
esse texto, como nós vamos ver, não vai tratar do aviso de Pedro. Isso é interessante porque o título que é dado na nossa Bíblia não é inspirado. Esses títulos em negrito, Pedro é avisado, isso não faz parte da Bíblia. Isso é colocado pelo editor para tentar nos ajudar. Mas ao tentar nos ajudar, ele tirou o nosso foco, que esse texto, como toda a história de Cristo e toda a história da Bíblia, não tem como centro o homem, mas o Senhor Deus. Deus é o centro da Bíblia, Deus é o centro da história, Deus é o centro de todas as coisas. E esse texto, o centro dele é Cristo e uma doutrina importante, que é a preservação dos santos por meio de Cristo Jesus. Isto é, que o crente ele não perde a sua salvação, que o crente não cai em pecado de maneira definitiva, mas que ele é preservado pelo bom pastor, que é Jesus. E veja, esse texto que nós lemos aqui hoje, colocado depois da Santa Ceia, realmente tem como objetivo nos evangelhos sinóticos, ou seja, aqueles que têm a mesma visão narrativa, nos mostrar que Cristo é aquele que haveria de morrer pelos discípulos e preservar os discípulos, uma vez que anteriormente ele já havia dito que ele iria dar a eles uma nova aliança, que ele haveria de derramar o sangue em favor da remissão de pecado de cada um deles. Ou seja, esse texto ele tem íntima ligação com a Santa Ceia. A Santa Ceia, como nós vimos, marcava a realidade de que Cristo trouxe uma nova aliança, uma aliança de remissão de pecados, uma aliança que aponta para o sangue dele, o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e que não tornava possível a salvação, mas garantia a nossa salvação. Então, o trecho que nós vamos meditar aqui hoje, tendo em vista o contexto onde ele está, quer nos transmitir a ideia de que Cristo, que é o pastor ferido de Deus, garante a salvação das suas ovelhas. Essa é a ideia do texto. Não é Pedro ser avisado. Pedro não é o centro dessa história. Jesus é o centro dessa história. E o que Jesus faz? Jesus então é o pastor, o bom pastor, o pastor que garante a nossa salvação, porque ele é ferido por Deus. Vamos ver esta verdade? Diz o verso 27: então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis. Palavrinha difícil, né? Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Essa cena que acontece depois da Santa Ceia, nós não sabemos se ela acontece ainda no cenáculo ou se acontece no traslado de Jesus do cenáculo até o Monte das Oliveiras. Por quê? O apóstolo João coloca essa cena no cenáculo. Talvez ele tenha feito isso tematicamente, mas independentemente aonde a cena acontece, o lugar não muda a verdade, o que está acontecendo. Jesus aqui está com os discípulos, dando suas últimas palavras para eles, e ele fala aqui coisas muito importantes. Além de confrontar o pecado deles, como nós vamos ver, ele fala aqui num tom consolador, por incrível que pareça, porque ele vai jogar toda a atenção dos discípulos na predição da sua morte e da sua ressurreição. Então o tom é um tom de consolação, é um tom de trazer os discípulos conforto diante daquilo que eles iriam passar. Mas em primeiro lugar, Jesus vai mostrar que eles haveriam de se escandalizar, ainda que o tom seja esse tom consolador, um tom de pastoreio, um tom de cuidado. Jesus faz questão de salientar o pecado desses homens. Vocês todos vão se escandalizar.
E a ideia de escândalo aqui tem que ser vista no contexto, porque essa mesma palavra, como nós vimos, Jesus falou sobre ela no contexto dos escribas, fariseus, hipócritas que o negavam. Jesus usou essa palavra para falar àqueles homens, apontando que eles, escribas, fariseus, eles deveriam cair de maneira última e final, eles deveriam tropeçar de maneira definitiva nos seus pecados e jamais serem restaurados. Contudo, quando Jesus usa esta mesma palavra para os apóstolos, ele usa num outro contexto, porque estes homens de fato creem nele. Jesus está aqui agora só com os 11, Judas já deixou, então o filho da perdição não está no cenário. Então a palavra usada aqui aponta para outro significado em relação ao que ele havia dito anteriormente, para homens que não criam nele, que não o amavam, que não se dedicavam a ele. Então a palavra escandalizar, que significa tropeçar aqui, tem a ideia de cair em pecado. Vocês vão cair em pecado, vocês não vão vencer a prova de fé a qual vocês estarão sendo submetidos. Isso mostra, meus irmãos, que estes homens, mesmo sendo crentes, piedosos, que amavam a Jesus e andaram com Jesus cara a cara durante 3 anos, ainda tinham uma fé débil, porque esse mesmo cenário, essa mesma cena, quando nós olhamos, por exemplo, para o texto de Lucas, ele claramente disse para Pedro: quando tu te converteres, na nossa versão, mas no original é fortaleceres, fortalece a seus irmãos. Jesus lançou na cara dos discípulos: vocês são fracos, vocês têm uma fé débil, vocês ainda precisam desenvolver a fé de vocês, crescer na fé de vocês. Interessante que este tem sido um dos problemas da igreja nos nossos dias. Um dos nossos pregadores famosos, Augusto Nicodemos, ele costuma dizer que as igrejas dos nossos dias são eternas maternidades. O que acontece na maternidade? A criança nasce, ela está ali dentro quando ela é pequena. Alguém fica com 30 anos dentro de uma maternidade? Não. As nossas igrejas hoje, infelizmente, não têm produzido crentes maduros. Esse é um problema da igreja dos nossos dias. As pessoas não entendem as doutrinas, as pessoas não têm uma prática de leitura, de devocional, de participação das coisas da igreja, e elas se julgam maduras, como os discípulos aqui. E Jesus está falando: vocês são homens de pequena fé. Nesse momento, a fé titubeante que vocês têm vai ser demonstrada através da provação que vocês vão passar. E veja como eles haveriam de tropeçar. No momento em que Jesus fosse apanhado para ser levado ao sinédrio e ser interrogado, todos eles haveriam de abandonar Jesus. Nós lemos na nossa liturgia, aqui no Evangelho segundo Marcos, que todos eles fugiram, inclusive um jovem quase ficou pelado para fugir, mostrando que aqueles homens fizeram de tudo para não estar com Jesus naquele momento. Eles abandonaram o mestre de maneira, meus irmãos, vexatória, mostrando que era algo que eles fariam o que fosse necessário para não serem apanhados com Jesus e serem condenados com Jesus. E como que nós sabemos que isso ia acontecer assim, sem nenhuma dúvida? Primeira coisa é que Jesus conhecia o coração desses homens. Jesus, na sua natureza divina, ele sabia do coração de cada um daqueles discípulos, a fraqueza, o pecado, a sua incapacidade de serem corajosos e firmes naquele momento de provação. Então, quando Jesus fala isso, meus irmãos,
não é porque Jesus, desculpa o termo, é folgado, não é porque Jesus aqui quer julgar na cara dos discípulos essas coisas, não é porque Jesus aqui, ele está tirando isso da cartola, não, porque Jesus conhecia esses homens, conhecia no mais profundo, mais do que eles mesmos, e ao falar aqui, Jesus está confrontando o pecado deles. O segundo argumento, e é aquilo que nos chama a atenção no texto, que Jesus ele cita um texto das Escrituras: vocês vão me abandonar, como que eu posso dizer isso para vocês? Assim está escrito. Jesus usa uma predição do Velho Testamento, ele está citando Zacarias 13:7, mas ele não cita o texto correntemente, ele interpreta o texto, porque o texto diz assim, lá de Zacarias: desperta, ó espada, contra o meu pastor, e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Jesus interpreta o texto, mostrando que aquele texto estava apontando diretamente para o que ia acontecer naquela noite. Jesus mostra para eles que o Antigo Testamento, as palavras de Zacarias aqui, que foram declaradas 520 anos antes, estavam apontando diretamente para aquele momento, e que aquela palavra, estando nas Escrituras, na Bíblia do Antigo Testamento, é infalível. Tudo o que havia sido dito ia acontecer, certamente, nenhuma palavra ia passar. Os discípulos podiam ter certeza de que eles deixariam Jesus naquela noite. Mas nos atentemos para o texto que Jesus está citando. Esse texto é muito importante, porque ele identifica Jesus como o Messias, como o pastor enviado por Deus, como pastor divino, porque ele diz: aquele que é o meu companheiro. Então Jesus, ao falar aquilo com os apóstolos, ele está falando não só como um mestre, não só como alguém conhecido em Israel, mas ele está falando como o próprio Deus que se fez carne, e é o pastor do povo de Deus. Ele não é qualquer pessoa, ele é o redentor dos escolhidos de Deus. E como pastor divino, ele cuida das suas ovelhas. Como pastor divino, ele se entrega por suas ovelhas. Por isso Jesus pregou lá em João 10: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Elas estão seguras com ele. E aí perceba que o texto diz: ferirei o pastor. Quem vai ferir? O próprio Deus Pai vai ferir o seu filho, e ele haveria de ferir o seu filho como um sacrifício em favor do seu povo, porque o texto de Zacarias que Jesus está citando está no contexto da formação do povo da nova aliança. E veja como isso tem a ver com a Santa Ceia. Jesus havia falado que na Santa Ceia ele estava dando e ratificaria com seu sangue a nova aliança. Agora ele está mostrando que ele é o pastor da nova aliança, que morre pelos seus discípulos, que é ferido pelo próprio Deus, mesmo que os seus discípulos o abandonassem. Essa predição então trouxe toda a tonalidade de um triste abandono, mas a ênfase está no ato salvífico de Deus por meio de Jesus. A ênfase do texto é que Deus vai salvar aqueles discípulos por meio do seu pastor, que é Jesus, que o próprio Deus vai lançar a sua ira sobre Jesus. Não seria uma morte qualquer, o próprio Pai feriria o Messias. Daí Isaías dizer que ao Senhor agradou moê-lo, o Senhor o fez enfermar, o Senhor lançou sobre ele as nossas enfermidades, as suas pisaduras nos trazem paz com o Senhor. Ou seja, o que está aqui em foco é que Cristo é esse pastor, que é o servo sofredor,
que mostra o seu amor, morrendo por aqueles que são infiéis a Ele. Daí Paulo dizer: Ele morreu por nós quando ainda éramos fracos, Ele nos salvou quando nós ainda éramos inimigos. E veja, nesse momento climático do ministério de Jesus, todos iriam abandoná-lo, mas como nós lemos o texto aqui: eu voltarei a mão para o pequenino rebanho. Deus haveria, por meio de Cristo Jesus, cuidar daquele pequenino rebanho, 11 discípulos que haveriam de, naquela noite, negar Jesus, abandonar Jesus. E disso, meus irmãos, nós depreendemos algo de extremo valor. Jesus, desde o momento, lá na Galileia, quando ele escolheu esses 11 homens para fazer parte do seu grupo de apóstolos, andar com ele, reclinar no peito dele, ouvir sua voz, abraçá-lo, ser alimentado por ele, Jesus sabia exatamente que nesse momento cada um deles ia fugir, mas mesmo assim ele escolheu esses homens. Ele andou com eles, ele suportou os seus pecados, ele aguentou a infantilidade deles, suas fraquezas, suas debilidades. Mesmo assim, ele amou, mesmo sabendo, eles vão me abandonar. E mesmo assim, ele estava disposto a morrer por cada um deles. Esse é o pastor de Deus. E veja que, como eu disse, a predição não é um tom fúnebre, mas é um tom solene de conforto. Jesus diz logo em seguida: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Em primeiro momento, eu gostaria de trabalhar só essa palavra mas. Você já reparou na Escritura que muitos textos, a palavra mas é a mola mestra em que as coisas giram? Paulo diz: vocês estão mortos em delitos e pecados, vocês estão andando segundo o príncipe da potestade do ar, vocês estão aí como todos os outros filhos da ira, mas Deus. Os mas da Escritura são impressionantes. Os mas das Escrituras devem nos chamar a atenção para aquilo que está sendo dito, porque Jesus havia dado uma predição que eles iam entender com tristeza, mas o foco não era esse. O foco era o consolo, o conforto. Por isso o mas aqui é um mas caixa alta. O mas aqui é enfático. O mas aqui é: olha, prestem atenção no que eu vou dizer agora para vocês. Vocês vão me abandonar, mas mostrando que a cruz não seria o fim da história, o abandono deles não seria o fim da história. O fim da história não seria Jesus pregado numa cruz, sepultado e ali permanecer para sempre. Não seria os discípulos abandonar Jesus e não vê-lo mais e voltarem às suas atividades cotidianas. Não, mas eu deixo claro para vocês: eu vou ressuscitar. E aqui, mais uma vez, Jesus, quando prediz sua morte, e ele já havia feito isso outras vezes, ele logo em seguida pressupõe, prediz e afirma com veemência a sua ressurreição, mostrando que a cruz não é o final da história. Como eu disse, muitas vezes nossa teologia é capenga. A cruz não é o centro das coisas, a cruz é um meio para as coisas. A cruz não é o fim da história. Cristãos que focam somente na cruz são cristãos que são tolos, porque a cruz é a maneira pela qual Cristo nos redimiu, mas não é o final. O ponto alto, focal, climático é novo céu e nova terra. A cruz é um meio. Por isso Jesus, quando falava da cruz, fazia questão de mostrar também a sua ressurreição, mostrando que aquilo não seria o final, haveria ainda muita obra a ser feita.
e essa obra passaria pela ressurreição. E quando nós lemos sobre a ressurreição, Jesus está deixando claro que a morte não poderia retê-lo, que a morte não teria poder sobre ele. Foi isso que Pedro entendeu mais adiante e pregou sobre isso em Atos 2:24. Diz ele: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. A morte não podia reter Jesus. Pedro deixa claro que o Senhor tinha poder sobre a morte, de que Deus haveria de ressuscitar Jesus. E nós sabemos pela Escritura que o próprio Cristo atuaria junto com o Pai e com o Espírito para ressurgir dos mortos. Por isso ele diz que o Pai o amava. Lá em João 10:17-18 ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. O texto mostra que Jesus tinha toda a autoridade e poder para reaver sua vida, e era exatamente isso que ele ia fazer. Tomaria sua vida de volta, ele não ia ficar morto, e com isso sua justiça ia ficar comprovada, sua filiação a Deus seria comprovada, nossa justificação seria patente, clara. Ressuscitar fazia parte da obra da salvação, era preciso Jesus ressuscitar. E tendo isso em vista, Jesus fala aqui para que os discípulos entendessem: ele não seria eclipsado pela escuridão, a aurora ia brilhar, o choro ia durar à noite, a alegria viria pela manhã. Eles iriam entender que eles poderiam sim entristecer pelos seus pecados, mas poderiam ter a certeza que eles foram pagos na cruz, e que Cristo estaria com eles, porque ele saiu daquela cruz, ele saiu daquele túmulo. Então, em primeiro lugar, Jesus fala do seu destino. Em segundo lugar, ele fala do destino dos apóstolos. Ele acabou de dizer: vocês vão tropeçar, mas isso não é o final. E aqui está aquela doutrina que eu afirmei para os irmãos na introdução, a doutrina da preservação dos santos, que nós às vezes a chamamos de perseverança dos santos. Isto é, que nós, crentes, jamais podemos cair definitivamente em pecado, que nós somos restaurados, preservados, guardados pelo poder de Deus. Essa ideia maligna, diabólica, que crente perde a salvação, isso é coisa do diabo. Jesus nunca vai deixar que uma das suas ovelhas seja arrebatada da sua mão. Ele mesmo disse no texto que nós lemos hoje: as minhas ovelhas eu tenho na mão, ninguém as tira de mim. Paulo disse: quem nos separará do amor de Deus? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quando Jesus fala dos discípulos agora, ele está apontando para nós essa verdade: ainda que caiamos, nós não caímos definitivamente, ainda que tropecemos, nós seremos restaurados, ainda que a nossa alegria da salvação seja tirada, Deus há de restaurá-la, mostrando, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ao ressuscitar, iria restaurar aqueles discípulos. Por isso ele diz: eu vou adiante deles para Galileia. E por que para Galileia? Porque lá foi onde tudo começou. É como se Jesus estivesse dizendo: eu vou para lá porque eu sei que lá vocês têm suas casas, seus negócios, vocês vão para lá, mas é mais do que isso. Eu vou dar para vocês um novo começo. Eu vou fazer um restart na vida de vocês. Tanto que quando ele restaura Pedro, alguns discípulos estavam com Pedro, pescando lá na Galileia, e Jesus vai lá fazer: não, eu chamei você para ser pastor, apacenta as minhas ovelhas. Jesus restaurando Pedro, Jesus restaurando os discípulos,
dando para eles um novo começo, mostrando que eles seriam restaurados, transformados, que a queda em pecado não seria o final, que o final estaria garantido porque ele, o pastor, foi ferido, morreu por eles, então eles seriam preservados pelo poder de Jesus. No momento da morte de Jesus, todos os pecados deles seriam de fato perdoados. Enquanto isso, mesmo que eles como ovelhas estivessem dispersas, vagueando, o pastor supremo estava cuidando delas, e elas seriam reconduzidas ao seu aprisco. O que o Senhor Jesus está falando é o que o salmista entendeu: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E é interessante que essa palavra me seguirão tem a ideia de perseguir, como a ave de rapina, ou seja, Deus nos persegue no sentido positivo, é claro, para nos alcançar, e é infalivelmente que Ele nos alcança. Agora, uma coisa nos chama a atenção: Jesus falou da sua ressurreição aqui, e como das outras vezes, os discípulos não se atentaram para isso. Curiosamente, as outras vezes que Jesus falou que ia morrer e que depois ia ressuscitar, os discípulos não focaram na ressurreição. Nas outras vezes eles focaram na morte de Jesus. Agora eles vão focar no seu próprio orgulho de afirmar que eles não iriam cair. Isso pode ser comprovado pela reação deles depois da morte de Jesus. Como nós lemos em Marcos 16, eles não acreditaram que Jesus ressuscitou, e eles estavam tristes, acanhados, taciturnos, e mesmo diante do testemunho das mulheres e o testemunho de 2 discípulos que viram Jesus ressuscitado ou ressurreto e andaram com Jesus, eles não acreditaram. E por fim, Tomé disse: olha, se eu não tocar, eu não vou acreditar mesmo. Mostrando que eles não se atentaram para a palavra de Jesus aqui. Por isso que quando Jesus ressuscita, ele faz questão do anjo, que é o mensageiro do Senhor, anunciar o que ele havia dito, lembrando aos discípulos. Marcos 16, 7: mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele disse. Vejamos aqui a preocupação de Jesus informar aqueles homens: eu ressuscitei, eu falei o que aconteceu e de fato aconteceu, eu estou aqui para vocês, eu estou aqui para ajudar vocês. E infelizmente esses homens não perceberam essas coisas. E aqui nós tiramos uma lição espiritual muito importante. Quantas vezes nós ouvimos sermões? Quantas vezes nós lemos as nossas Bíblias? Quantas vezes nos estudos verdades importantes e impactantes são ditas e elas não são guardadas nos nossos corações? Elas não produzem nenhuma mudança nas nossas vidas. Nós somos tardos e nécios de coração como os discípulos. Qual foi o texto da sua meditação hoje? O que esse texto mudou a sua vida hoje? O que ele lhe ensinou hoje? O que ele levou você a considerar sobre o seu pecado, sobre a graça de Cristo, sobre a morte e a ressurreição de Jesus? Percebeu? Você fez devocional hoje e talvez você não lembra um versículo de cor daquilo que você leu. A lição espiritual central daquilo que você leu. Enquanto a Bíblia manda a gente a entesourar a palavra no coração. Lembra do salmista dizendo: guardo no coração a tua, para não pecar contra ti. O salmista nos chama a atenção que quando nós lemos, nós ouvimos, nós meditamos, a palavra tem que ser guardada no coração, para não pecar contra o Senhor. Deveríamos, como salmista, nos atentar para isso.
buscar o Senhor nas Escrituras e entesourá-lo, guardar a palavra não nas nossas mentes, mas nos nossos corações, porque é ela que vai nos livrar das tentações dos dias maus. Mas infelizmente nós somos tão inaptos para aprender que muitas vezes nós lembramos de um texto e do seu real significado quando nós estamos passando por uma provação, e nós precisamos daquele texto, e nós precisamos de aplicá-lo a nós, e aí ele faz sentido para nós. A instrução da Bíblia é: não seja assim. Aplique as Escrituras no seu coração todos os dias. Sejam hábeis e tenham um senso de urgência de aprender e aplicar o que está sendo aprendido. Não sejamos como os discípulos, porque veja o que Pedro fez diante de tão grande verdade. Verso 29: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Diante da fala de Jesus, que é Deus, e a fala dele vai se cumprir, diante da Escritura, que é a palavra de Deus, e vai se cumprir, diante dessas duas coisas imutáveis, Pedro se mostra o contrário do que foi dito. Ao invés de ouvir as palavras de Jesus com atenção, guardá-las no coração, se submeter para estar livre da tentação no momento mau que viria, ao invés de ter a atitude misericordiosa para com a sua própria alma, suplicando a Deus graça e ajuda, esse homem não faz isso. Ele mostra todo o seu ímpeto, todo o seu orgulho, de duas maneiras. Primeiro, ele tem uma ideia errada dos seus irmãos. Segundo, ele tem uma ideia errada de si mesmo. Em primeiro lugar, ele tem uma ideia errada dos seus irmãos. Pedro, ao ouvir Jesus falando, vocês vão vacilar, ele admite que os apóstolos vão vacilar, mostrando que ele tinha uma ideia daqueles irmãos como inferiores a ele. Ele se julgava superior. Pedro aqui é aquela típica pessoa da igreja, quando vê, por exemplo, um irmãozinho adulterando, ele olha e fala assim: eu nunca vou cair nisso. E infelizmente essa é uma ação muito comum dos pecadores. Nós acreditamos que somos superiores. Nós somos os melhores pais, as melhores mães, os melhores crentes, os melhores dizimistas, os melhores trabalhadores. E nós esquecemos da triste história do fariseu e do publicano, que o fariseu orava de si para si: eu sou melhor do que esse aí, eu dou o dízimo, eu frequento a igreja, eu oro, eu leio Bíblia, e ele não serve para nada. Nós somos esse tipo de pessoa que olha para os outros de nariz empinado, que olha para os outros como inferiores, que nos julgamos melhores. Você viu os filhos do pastor? Eles fazem bagunça, os meus ficam quietinhos. Você viu o fulano? Ele vai no banheiro 2 vezes, eu fico quietinho na igreja. É assim que a gente é. E por que a gente é assim? Porque a gente tem uma ideia errada de nós mesmos. Pedro acreditou que ele tinha forças suficientes em si mesmo para resistir ao dia mau. Ele acreditava no seu próprio coração e no seu poder, e com isso ele mostrou todo o seu orgulho e toda a sua tolice. Ele esqueceu que o nosso coração pode nos enganar. Ele esqueceu do que está escrito em Jeremias 17:9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O profeta nos mostra que o coração do ímpio é completamente mau, mas mesmo o coração do crente ainda tem engano, ainda tem pecado.
o nosso coração ainda passa muitas rasteiras em nós mesmos, e ele arranja maneiras sutis de nos enganar. Não vai no culto hoje não, você precisa descansar. Você está com uma dorzinha aqui, fica em casa. Sem engano. Você não precisa ser dizimista, porque se der o dízimo, você vai passar dificuldade em casa. Sem engano. Nosso coração é hábil em passar a perna na gente, em tirar a palavra como a regra e colocar o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho como regra. Por isso Provérbios nos mostra a tolice de confiar no coração e de julgar as coisas pelo coração. Provérbios 28, 26 diz: o que confia no coração é insensato, mas o que anda em sabedoria, ou seja, pela palavra do Senhor, será salvo. Pedro mostra toda a confiança no seu coração, e ele não percebe que, como nós, ele está se enganando, que ele não é tão forte como ele pensa, que ele não é tão obediente quando ele acha. E aí você percebe que essas duas atitudes apontam para o orgulho do coração daquele homem. Pensar dos outros como inferiores e pensar de nós além do que convém é orgulho. E ao agir assim, qual é o fim? Queda. Porque Provérbios diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. O orgulhoso, ele cava o seu próprio buraco. O orgulhoso não se agarra à única tábua de salvação verdadeira, que é a graça e a misericórdia de Deus em Cristo. Por isso que, ao ouvir essas palavras, Pedro, em seu orgulho, ele não clama por livramento, ele não ora como Jesus havia ensinado a orar. Como Jesus disse: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, não me deixe cair, e se eu cair, me livre de continuar no mal. Não é assim que ele age. E logo em seguida Jesus vai convocar esse homem para orar 1 hora, e ele vai dormir, mostrando toda a sua autossuficiência. E infelizmente, essa bobagem de confiar no nosso coração, de confiar em nós mesmos, de achar que nós sabemos o que é bom, certo, é uma das bobagens mais propagadas na igreja. Faça as coisas quando você achar que é conveniente. Confie no seu coração. O seu cristianismo é você quem manda. Não é esse um dos grandes lemas, por exemplo, do feminismo? O seu corpo é seu e são as suas regras. Não, o seu corpo é de Deus e a regra é de Deus. O dia do Senhor é de Deus e a regra não é sua. O seu dinheiro é de Deus e a regra é dele. O seu tempo é de Deus e a regra é dele. O seu coração é de Deus e quem manda é Ele. As suas palavras têm que ser de Deus e quem manda é Ele. Nós caímos na esparrela de que a autoridade máxima na nossa vida somos nós mesmos. Aquilo que a gente acha que é bom, que a gente tem que fazer, e não percebe que o nosso coração enganoso nos tira do caminho correto da palavra de Deus. Por isso Jesus citou as Escrituras, porque Ele está mostrando qual é a regra máxima: a palavra. O que vocês têm que ouvir? A minha voz, a minha palavra. E entendam, dependam totalmente de mim, dependam totalmente do pastor espiritual que é Jesus Cristo. Nós nos esquecemos que devemos fazer o bem espiritual. Nós nos esquecemos e que todo o bem espiritual nós precisamos de Cristo. Sem mim nada podeis fazer. E esquecemos que o Senhor concede graça aos humildes. Infelizmente, o exemplo de Pedro aqui é um exemplo negativo que não deve ser seguido. Verso 30, Jesus responde a Pedro. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo,
que hoje, nessa noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes me negarás. Ao ouvir a resposta de Pedro, Jesus não se calou. Ele é um bom pastor, ele não pode deixar aquele homem, com a sua empáfia e orgulho, falar o que ele falou. Por isso ele fez questão de responder a Pedro, mostrando sua autoridade e confrontando o pecado desse homem. Nós podemos dizer aqui que Jesus sobe o tom. Veja que antes ele disse genericamente: todos vocês vão se escandalizar. Agora ele olha para Pedro, ele coloca a mira dele em Pedro, especificamente, apontou, igual um sniper, headshot na cabeça de Pedro, mostrando em primeiro lugar a infalibilidade da palavra. Por isso que ele começa dizendo o seguinte: em verdade eu vou dizer para você. Nós já aprendemos que essa expressão em verdade no original é a palavra amém. A palavra amém nós falamos no final das nossas orações. Assim seja, é assim. Jesus, como Deus e tendo palavra infalível, ele costumeiramente colocava essa expressão amém no começo das suas frases. E nós já vimos que essa expressão no Evangelho de Marcos foi registrada em algumas vezes que Jesus predisse a sua morte e a sua ressurreição. Amém, em verdade vos digo. E um dos lugares que ela mais aparece é quando Jesus fala sobre a destruição de Jerusalém do templo, que ele diz amém, isso vai acontecer. E como nós vimos à época daqueles sermões, de fato o que Jesus disse certamente aconteceu. Quando Jesus coloca aqui amém, certamente eu digo isso para você, Jesus está mostrando que, olha, o que eu estou falando aqui é da autoridade divina. O que eu estou falando aqui é como o Pai falava lá no Antigo Testamento, nos seus discursos proféticos, mostrando que as coisas iam invariavelmente acontecer. É como se Jesus estivesse dizendo aqui: o que eu estou falando vai acontecer com certeza. É impossível que não aconteça. É como se Jesus estivesse dizendo: vai passar céus e terra, mas a minha palavra não vai passar. Jesus está respondendo para Pedro da seguinte maneira: amigo, aprenda, vai acontecer. Não tem chance de não acontecer. O que eu estou dizendo é certo. E aí veja que Jesus coloca aqui com uma precisão absoluta a sua fala. Ele disse: hoje, esta noite, mostrando claramente a circunstância que naquele mesmo dia, naquela mesma madrugada, aconteceria essa traição. Qualquer dubiedade é tirada. Jesus está fazendo aqui algo com uma precisão milimétrica, com riqueza de detalhes, para mostrar que o cumprimento era certo. Não é igual essas predições, desses falsos profetas, Tem um amigo meu que ele tem um cabelo muito lisinho. Uma vez ele foi na igreja e aí um profeta disse: eis filha que eu te digo, Ele estava lá no fundo, cabelo lisinho, caído na cara, e ele levantou: mas eu sou homem. Aí, então você vai andar de avião. E ele brinca comigo: eu já tenho 40 anos e nunca andei de avião. Não é esse tipo de predição. Não é aquela predição estilo Nostradamus, que a gente ouve aqueles negócios e parece uma doideira só. Não, Jesus está falando algo aqui que é, olha, preciso, que é como um relógio suíço. Claramente vai ser assim. Vai acontecer nessa noite. E ele dá uma referência temporal, meus irmãos, aqui imprescindível. Ele diz o quê? Antes que o galo cante, antes que o galo acabe com esse período, você vai me negar. Quando ele fala aqui do canto do galo, é importante nós notarmos
que Jesus aqui não está chamando a atenção para quantas vezes o galo está cantando. Por quê? Essa é uma expressão deles que indicava um período da noite. Lá em Marcos 13:35, quando Jesus conta a parábola sobre a necessidade de vigilância acerca da destruição de Jerusalém, do templo e consequentemente da vinda dele em glória, Jesus usa essa expressão: vigiais, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo. Ou seja, esse cantar do galo indica o período de meia-noite às 3 da manhã. E por que Jesus fala 2 vezes aqui? Porque a ideia é que antes que aquele período acabasse, quando ele estivesse no finalzinho daquele período, aquilo ia acontecer, mostrando com precisão a hora exata da traição de Pedro. É como se ele estivesse dizendo assim: às 2h55. É dessa maneira. Só que veja, qual que é o objetivo de Jesus falar isso? Não é só falar o momento exato. Em primeiro lugar, Jesus, ao falar disso, ele está confrontando o caráter superficial da fala de Pedro, a fala jactanciosa do apóstolo. E então ele está dizendo: daqui a algumas horas, daqui a alguns momentos, publicamente você vai me negar. Isso vai acontecer. Em segundo lugar, ao falar assim, Jesus queria afetar a consciência de Pedro. Porque, como nós lemos aqui, exatamente quando o galo canta, Pedro se dá conta do seu pecado. Então a referência do canto do galo era para ficar na memória de Pedro. Haverá um tempo apropriado que você vai se lembrar daquilo que eu disse, você vai se lembrar daquilo que você disse, e nesse momento o fruto de arrependimento, a consciência de pecado, o horror ao pecado, a necessidade de graça vai vir à tona. Nesse momento o seu orgulho será quebrado, afetando então a consciência daquele homem, que está aqui nesse momento amortizada pelo orgulho, está aqui tampada pelo pecado dele. Então a referência aqui, meus irmãos, ela é incisiva, mostrando quão grave é aquilo que aconteceria, mas o quão enérgica seria a ação de Jesus para gerar também arrependimento em Pedro. Por isso um puritano, comentando esse texto, disse: Cristo diz a Pedro que ele faria algo pior que qualquer um dos outros. Ele não acabou de falar que ele é o melhor? Todos eles o abandonarão, mas Pedro o negará, não uma, mas 3 vezes. E dentro de pouco tempo, hoje, nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes, você vai me negar, Pedro. Você vai negar que me conheceu, você vai negar que se relacionou comigo, você vai ficar envergonhado, temeroso de me reconhecer. E aqui, como a gente viu, Pedro chegou ao ponto de jurar, tomando o nome de Deus em vão, de blasfemar do nome de Deus. Naquela noite, as promessas de Pedro iam cair, as máscaras de Pedro iam cair, mas a palavra de Cristo ia permanecer forte. Como disse Isaías: clama, o que hei de clamar? Todo o povo é como a erva, toda a sua glória como a flor da erva, mas a palavra permanece eternamente. E o verso 31, Pedro volta à sua insensatez, e não só ele, todos, mas ele insistia com veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Marcos nos mostra que Pedro está aqui com veemência. Eu disse que Jesus subiu o tom, né? Pedro subiu ainda mais, né? Querendo competir, né? Isso mostra que ele não aceitava de maneira nenhuma o que Jesus estava dizendo. Então ele reforça: olha,
eu posso morrer com o Senhor, mas eu não vou te negar jamais. Em outras palavras, eu vou ficar contigo até a morte, ainda que me custe a vida, sem dúvida, eu vou ficar com o Senhor. É verdade que Pedro tinha esse desejo no coração, e com isso a gente tem que ser condescendente com ele. Ele pensava nisso. O problema é que ele pensava nisso, mas ele não tinha qualquer certeza disso. O que aconteceria de Pedro ficar com Jesus e morrer por Jesus, aconteceria muitos anos depois, 30 anos depois, quando Jesus o preparou em longos anos de jornada, para ele se tornar um homem de piedade, de firmeza, e que ele poderia de fato morrer por Jesus. Naquele momento, era um simples galileu fraco, com falta de coragem. Além disso, Jesus não tinha plano nenhum de Pedro morrer agora. Então aqui nós temos tanta debilidade do discípulo, mas como plano de Deus para Pedro, Pedro ia morrer muitos anos depois. Pedro precisava de um longo trabalho pela obra missionária, precisava ainda de exercer sua liderança no grupo apostólico, ele ainda precisava de fortalecer seus irmãos mais adiante. Só que esse homem, meus irmãos, apesar de tudo isso, ele amava Jesus. Apesar de tudo isso, ele não foi como Judas. Judas, fazendo um contraste, pecou intencionalmente. Quando Jesus disse: você vai me trair, Judas, ele tomou para si aquela iniquidade, intencionalmente ele negou Jesus. Mesmo que Jesus, ao dar o bocado de pão molhado, ao falar da negação dos discípulos lá no cenáculo, ensejou o arrependimento na vida dele, aquele homem jamais se arrependeu. Ao contrário, Pedro, ele aprendeu de maneira muito dura sobre o seu pecado, mas ele caiu despercebido por conta da força que ele não tinha. É o que Paulo diz: se alguém for surpreendido em pecado, ele não intencionou, ele não planejou, ele não desejava isso como Judas. Agora ele fez um grande mal ao contradizer aqui o mestre, e ele teve que aprender aqui o que às vezes a gente custa aprender: nós não podemos contradizer Jesus e sua palavra, jamais. Isso é um hábito dos crentes modernos. A Bíblia diz: mulher, seja submissa ao seu marido. Não. Marido, morra pela sua esposa, ame ela. Não. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, isso é justo. Não. Crentes, se dediquem às coisas do Senhor em primeiro lugar, e não a casa, o carro, a viagem. E a gente fala: não. Não andem ansiosos, Deus vai sustentar vocês. Vamos andar igual barata tonta. Percebe? Pedro aprendeu de maneira dura que a gente não deve contradizer a palavra de Jesus. E aqui a gente vê o bom pastor que é Jesus, se condoendo desses homens, se condoendo de Pedro, que Cristo é tão poderoso, que mesmo diante da sua palavra infalível, e de um discípulo com esse orgulho, contradizendo a ele cara a cara, Jesus ainda ia morrer por ele, ia restaurá-lo. O que Pedro deveria ter feito, irmãos? Como um puritano disse, ele deveria ter temido e tremido diante da palavra de Jesus. Ele deveria ter pedido a Jesus: me livre da tentação, evite o mal. Ele deveria ter se lembrado que instantes antes, junto com os discípulos, eles estavam perguntando: acaso sou eu, Senhor, que vou trair? Que a humildade foi embora muito rápido. E veja que não foi só Pedro, todos eles disseram: nós não vamos te trair. E por que esses homens subiram o tom? Porque eles se sentiram ofendidos por Pedro. É como se eles estivessem respondendo a Pedro: nós não, cara, você julgou a gente mal.
E com isso eles não estavam defendendo a palavra de Jesus, eles estavam defendendo o orgulho do coração deles, defendendo o procedimento deles, ao invés de se submeter a Jesus. O que eles deveriam ter feito? Senhor, concede-nos a graça, vire o seu rosto para nós e nos dê a tua paz. Senhor, nos ajude a vigiar. Senhor, nos dê submissão à palavra. Essas são lições importantes, mas como eu disse, esse texto, o centro é Jesus. O texto está chamando a atenção para aquele que morre por esses homens. Você morreria por esses discípulos? Falando isso com você? O centro desse texto é o amor de Jesus por esses homens. Amor incondicional, amor sacrificial, o amor que cuida das ovelhas. O centro desse texto é o verdadeiro Jesus da Bíblia, que é o pastor dos eleitos de Deus, e que mesmo que essas ovelhas caiam, Ele já morreu por elas, Ele cuida delas, Ele preserva cada uma delas. Esse texto tem que nos chamar a atenção para Jesus. A gente tem que ver esses pecados, mas a gente tem que ver o Jesus desse texto. Por isso, como primeira aplicação, quando você ler esse texto novamente, meditar sobre esse texto, olhe para o pastor Jesus. Querido irmão, olhe para o pastor Jesus boquiaberto, olhe para o pastor Jesus de maneira a ficar realmente abismado de alguém tão maravilhoso que morre por nós, que se doou por nós, morreu por inimigos, morreu por pessoas más que estavam como ovelhas que não têm pastor, e nos reuniu junto com os eleitos judeus e gentios num rebanho, tendo um único pastor. Esse é o Jesus que cuida de nós, o Jesus que nos preserva, o Jesus que tem que ser tudo para nós. Segundo lugar, olhando de novo para Jesus, veja com todo o conhecimento divino que Jesus tinha, sabendo que nesse momento que ele estaria em grande dor e angústia, que os seus melhores amigos iriam deixá-lo, mesmo assim Jesus escolheu esses homens, Jesus fez deles companheiros íntimos, Jesus cuidou deles até o fim, Jesus orou por eles, Jesus se condoeu deles, e Cristo lhes concedeu privilégios enormes de continuar na companhia dele, de ouvir sua voz, mesmo estando cônscio da melancólica debilidade dos discípulos. Isso é algo notável, isso é algo que tem que ser trazido à nossa memória. Mesmo que nós sejamos débeis como esses discípulos, Jesus ainda se importa conosco, nos visita, cuida de nós, nos ama, nos consola, dá tudo o que nós precisamos. Lá na eternidade, quando Ele nos amou e nos escolheu, Ele sabia de cada pecado seu, mesmo assim Ele se fez homem, mesmo assim Ele foi para a cruz, mesmo assim Ele vai te levar para o céu com Ele. Em terceiro lugar, nós podemos então nos consolar com o pensamento que Jesus não rejeitou os discípulos, e Ele não rejeita o seu povo crente, apesar das nossas falhas e imperfeições. Jesus sabe muito bem o que eu sou, Jesus sabe muito bem o que você é. Talvez você não me conheça, e talvez você não se conheça, e quando eu falo talvez aqui, eu estou sendo muito condescendente, porque eu sei que você não se conhece, eu sei que eu não me conheço, eu sei que você não me conhece, eu sei que eu não conheço vocês. Mas mesmo assim, Jesus nos conhecendo profundamente,
Ele não nos rejeita. Cristo sabe cada ocasião que nós vamos negar a sua palavra, e mesmo assim Ele é misericordioso e fiel, o compassivo sumo sacerdote, que se coloca no nosso lugar, se compadece de nós e sabe o que é padecer o que nós passamos, e é parte da sua glória apagar essas transgressões, é parte da sua glória cobrir esses pecados, essa multidão de pecados que nós temos. Quarto lugar, Jesus sabia muito bem o que era o seu povo antes da salvação. Como Paulo disse: ímpios, maus, filhos da ira. Como disse Isaías: pessoas contaminadas, inimigos, ovelhas que não têm pastor, que andavam por esse mundo vagueando nos seus pecados. E apesar disso, de tamanha podridão em nós, Jesus tomou para si a tarefa de nos salvar. E não é porque vale a pena para Ele, como nós aprendemos na nossa escola dominical, Deus não ganha nada em fazer qualquer coisa por nós. Ele fez isso por um amor incondicional, livre, espontâneo, um amor que deveria nos chocar. Quinto lugar, aprendamos a fazer juízos caridosos da conduta dos nossos irmãos. Não venhamos a atribuir uma posição inferior ao nosso irmão, asseverando que ele não tem a graça, quando nós percebemos que ele cai em alguns pecados. Veja, que ele cai em alguns pecados. Eu não estou falando daquelas pessoas que vivem em pecado, eu estou falando daquelas pessoas que caem em pecado. Lembremos, Jesus está nos céus, e Jesus suporta as nossas fraquezas, razão pela qual nós que estamos na terra devemos suportar a fraqueza dos nossos irmãos. Que nós aprendamos, irmãos, que a igreja de Cristo é igual a um hospital. Todos nós temos doenças que precisam ser tratadas pela graça de Jesus. Todos nós somos débeis e carecentes diariamente do habilidoso médico dos médicos, que é Jesus Cristo, e do remédio da graça e da misericórdia para cada pecado nosso. Por isso, nunca julgue o seu irmão inferior a você. Sexto lugar, perceba quanto consolo os crentes podem perder por seu descuido e desatenção em relação à palavra. Os apóstolos perderam o consolo deles aqui, ao não ouvir que Jesus disse: eu vou ressuscitar e vou adiante de vocês. Jesus disse com clareza isso. Jesus não disse por meio de parábolas, mas aquelas palavras de Jesus no coração dos apóstolos foram desperdiçadas e ditas em vão. Nenhum deles captou aquilo, entesourou aquilo. Então, quando Cristo foi traído e eles o abandonaram, aí sim eles entenderam, e Jesus os ressuscitou e os conduziu. Eles entenderam essa palavra. Até lá, o coração deles estava frio e inerte para o que Jesus disse. E muitas vezes o nosso coração, ao ler a Bíblia e ouvir um sermão como esse, fica frio e inerte, e a gente sai daqui para repetir os mesmos pecados que a gente cometeu e está cometendo, para voltar aqui outro dia, para mais uma vez não ouvir. Essas palavras têm que criar impressões profundas no nosso coração. Elas têm que trilhar o solo do nosso coração, sulcar a terra que Deus deu para nós. Por isso, em sétimo lugar, infelizmente,
nós vemos frequentemente nos crentes de hoje essa mesma atitude dos apóstolos. Quantas verdades na sua leitura anual da Bíblia você vai chegar no ano que vem e falar assim: nossa, eu tinha lido esse versículo? Quantas vezes você vai ler um texto e você não vai lembrar dele durante longos tempos? Quantas palavras de sabedoria nos sermões, estudos bíblicos, programações são perdidas por displicência, por estarmos fazendo qualquer outra coisa aqui na igreja ou nos nossos lares? Meu irmão, toda vez que a palavra de Deus é pregada, o lugar que você tem que estar é na igreja, ouvindo e com atenção. Porque no dia que você desabar, no dia mau, é isso que vai te ajudar. Eu tenho um pastor, amigo meu, que ele tinha problema nas gônadas, e o médico disse para ele: você jamais vai ser pai. Deus fez um milagre e lhe deu 3 filhos. No meio da pandemia, Deus ceifou a esposa dele, e ele ficou com 3 filhos pequenos, sozinho, sem família. E ao ligar para ele, o que me marcou profundamente foi ele dizer: Rev, a gente se chama de Rev, né? A boa teologia e a palavra guardada no coração faz diferença nessas horas. Tudo aquilo que eu aprendi na Bíblia é o que eu tenho aplicado para não me deixar cair na tentação, para não me levar a blasfemar o nome de Deus, para me fazer ficar forte na tristeza, no luto. Essas palavras têm que ser guardadas no nosso coração. A gente tem que parar de mostrar apatia e desinteresse por as coisas que a gente ouve, porque nas ocasiões aflitivas é isso que vai te salvar. Naquele momento de vergonha do pecado, é isso que vai fazer você se reerguer, ou ser reerguido por Jesus. Que tudo que você ler e ouvir crie uma impressão profunda na sua alma. 8º lugar, oremos então para que isso aconteça, porque o Salmo 119 que eu citei aqui: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O salmista também ora: me dê conhecimento dos teus mandamentos, mostrando que nós precisamos constantemente de orar por iluminação espiritual, para que a palavra de Deus faça sentido, caia num bom solo e produza frutos nas nossas vidas, para que a palavra lance firme fundamento para os dias vindouros. Nós precisamos da iluminação da palavra. Isso não é natural em nós. Por isso, em 9º lugar, existe um grande consolo para mim aqui. E eu tirei essa palavra de um pastor já falecido, que comentando esse texto disse o seguinte: notemos que os pregadores não devem se surpreender se suas palavras em seus sermões e estudos com frequência passam despercebidas e desentendidas. Eles estão apenas bebendo do mesmo cálice que Jesus bebeu. Até mesmo Jesus disse muitas vezes coisas que não foram observadas quando proferidas pela primeira vez. Precisamos, pastores, de paciência. As verdades que a princípio parecem ser negligenciadas com frequência produzem frutos após muitos e muitos dias. Ou seja, o que isso fala para o meu coração? Não deixe de pregar. O seu trabalho é continuar pregando. Um belo dia Deus vai mudar o coração. 10º lugar, vejamos então quanta inconsistência inconsciente existe no meu e no seu coração. Nós que somos crentes temos muitos pecados e inconsistências guardados no fundo do nosso coração. Pedro achava impossível ele negar Jesus, e ele não estava sozinho.
Todos os outros disseram: nós não. Contudo, o que resultou aquela jactância toda? Todos fugiram, esqueceram dos seus altos protestos contra Jesus. Diante do perigo, suas palavras foram varridas para longe, suas promessas caíram. Por modo semelhante, pouco sabemos sobre como nós vamos agir em qualquer situação de promessas que foram feitas diante das provações, enquanto nós não passarmos por elas. O que eu estou dizendo aqui é: nunca diga, eu nunca vou bater na minha esposa, porque um dia você pode bater. Eu nunca vou trair o meu marido, porque você pode trair. Nunca vou fazer uso de drogas, porque você pode fazer. O que eu estou dizendo aqui, crente, é: pare de ser orgulhoso e achar que você pode alguma coisa. O que minha carreira como pastor, 10 anos, enfrentando disciplina no conselho, tem me ensinado é essa verdade. Eu já vi casos de maridos estuprando esposas, de marido batendo em esposas, e a minha reação tem sido: Deus, não me deixe cair assim. Por fim, último lugar, 11ª aplicação: aprenda a orar por humildade. Perceba que a altivez precede a ruína. Perceba que no seu coração tem a raiz de todos os males deste mundo. Todos os males deste mundo. E peça a Deus que Ele traga isso à tona, para que Ele trate essas coisas que estão no seu coração e você não conhece ainda. Ore como salmista: vê se há em mim algum caminho mau. E, como disse Paulo, aquele que pensa está de pé, veja para que não caia. Que Deus nos ajude. Vamos nos colocar de pé e suplicar a graça do Senhor Jesus, o supremo pastor que morreu e garante a nossa salvação. Senhor Jesus, leve minha oração ao Pai. Eu oro em nome do Senhor. Pai, Tu que estás nos céus, Tu que é infinitamente bom, santo, perfeito, justo, que há uma distância infinita entre o Senhor e nós, Tuas criaturas. Olhe para nós agora, Deus, com misericórdia, porque nós somos fracos e débeis, nós somos orgulhosos, nós escondemos pecados nos nossos corações, nós nos julgamos melhores do que os outros, nós nos julgamos além daquilo que de fato nós somos, e tudo isso, ó Deus, é um caminho para a ruína, é o caminho para cair em pecado. Eu lhe imploro que o Senhor possa dar humildade a cada um de nós aqui, a começar de mim, que nós, ó Deus, nos submetamos à Tua santa palavra, que nós nos humilhemos diante do trono da Tua graça, suplicando misericórdia todos os dias, que nós aprendamos, ó Deus, que se não fosse por Jesus Cristo, jamais poderíamos ser alcançados e jamais poderíamos ficar firmes na fé. Ó Senhor, diante disso, que o Senhor gere no nosso coração desejo santo de aprender Tua palavra, que nós paremos com a prática pecaminosa de ler a Bíblia por ler, de frequentar a igreja por frequentar, de deixar de frequentar quando deveríamos estar aqui ouvindo, que nós deixemos o pecado de ouvir displicentemente, que nós deixemos, ó Deus, o pecado de achar que nós podemos alguma coisa, que nós, ó Deus, deixemos os enganos do nosso coração, que prega para nós
que nós podemos viver de maneira independente da igreja, dos sermões, da palavra, do pastoreio. Tire de nós, ó Deus, esse engano que nós temos vivido nos nossos dias, Senhor. E acima de tudo isso, eu quero te agradecer por Jesus Cristo. Mesmo com tudo isso, Jesus ainda morreu por nós. Jesus sofreu a tua ira no nosso lugar. Mesmo sabendo dos pecados que eu cometi hoje, que cometerei amanhã e até o fim da minha vida, Jesus ainda quis me redimir. Jesus ainda quis redimir um povo pecador, mau, errante, orgulhoso. Jesus foi para aquela cruz. Mas eu quero te agradecer porque Jesus não ficou naquela cruz. Jesus ressuscitou. Jesus restaurou os discípulos e a pregação deles chegou até nós. E Jesus está no céu hoje pastoreando cada um de nós. Como disse o autor de Hebreus, Ele ainda intercede por nós a cada dia, a fim de nos levar até o último dia da nossa salvação. Eu te agradeço, porque apesar da nossa fé tão pequena, Pedro nos disse que nós somos guardados pelo Teu poder, por meio da nossa fé. Eu te agradeço, porque nossa salvação não depende de nós, depende do Senhor. Eu te agradeço porque nossa salvação é segura, porque Jesus morreu e ressuscitou e está no céu. Eu te agradeço que Jesus um dia vai voltar e toda essa debilidade, pecado, dureza vai ficar para trás. Eu te agradeço porque um dia nós nunca mais trairemos o nosso Senhor Jesus Cristo com os nossos pecados. Que glorioso dia será esse. Nos dê esperança para isso, nos dê conforto para isso, nos dê consolo para isso, e nos firma na rocha que é Jesus Cristo. E que Teu Espírito Santo a cada dia venha pastorear o nosso coração, tirar os caminhos maus, aplainar os caminhos, fazer com os nossos pés caminhem, mesmo nesse caminho fechado, estreito, que é o caminho da salvação. Cheguem, ó Deus, àquele dia glorioso. Nos dê a Tua graça, e que essas doutrinas que foram aqui vistas voltem nas nossas igrejas, sejam pregadas nos nossos púlpitos, e que o Senhor Jesus seja glorificado. É no nome dele que oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito estejam com cada um dos discípulos eleitos do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Desde a